Bom, eu selecionei alguns exercícios aqui, né, para a gente ir resolvendo, né? Primeiro sobre o assunto de função, né? Como eu falei na videoaula, né, função basicamente é uma relação de dependência, né, entre dois conjuntos, né? Um conjunto que a gente chama de domínio, né, que a gente pode associar a esse conjunto A aqui, né? Então o nosso conjunto A, ele de alguma forma está contido o domínio da função, certo? E o conjunto B vai estar associado ou ao contradomínio da função, né? Ou à imagem da função. Na verdade, a imagem, né, a gente vai ver que é um subconjunto do contradomínio. Isso para os casos que são funções, né? E aí eu quero, nesse exercício aqui, são 3 exercícios simples no diagrama de flechas, né? Esse aqui é chamado de diagrama de flechas, conhecido como diagrama de flechas, onde você associa elementos do conjunto A até os elementos do conjunto B, né? Não necessariamente precisa ter uma expressão matemática, né? Mas na frente a gente vai ver que função, na verdade, é uma função f de x qualquer, né? Que você associa um x até um f de x qualquer, né? Só que não necessariamente precisa ter uma expressão matemática para isso. Bom, você pode ter os conjuntos aqui bem definidos, esses pontos, e o conjunto B também com esses pontos aqui. E aí a primeira coisa que a gente vai se perguntar aqui, né, é se nesse item A isso aqui é uma função ou não, né? Para ser função, só recapitulando aqui, é importante que o único elemento do conjunto A tenha uma associação a um único elemento do conjunto B, né? Ou seja, só pode chegar aqui no B, né, vindo de um A, né? Ou melhor, falando de outra forma, né, para ser função, não pode ter duas associações entre um elemento de A e diferentes elementos de B, né? Por exemplo, se você tem uma função, né, que leva o A até B, né, aí essa função, quando um elemento do conjunto A, por exemplo, é 1, né, é associado a um elemento do conjunto B, que é 4, né, se você tiver esse mesmo elemento conjunto A, 1, associado a outro elemento diferente do conjunto B, 5, por exemplo, né, isso aqui já de cara não pode ser função, porque você vai ter um único elemento do conjunto A associado a 2 diferentes elementos do conjunto B. Então isso aqui não pode ser função, certo? Bem simples aqui para a gente entender o que é função e o que não é função. Na linguagem do diagrama de flechas, né, o que acontece? Você não pode ter duas flechas saindo de um mesmo elemento do conjunto A, né? Então aqui nesse conjunto A que você está vendo aqui, ó, cada elemento só tem uma única flecha saindo dele. Então aqui já não vai ter problema nenhum, isso aqui é função, certo? Então a resposta daqui primeiramente é função, né? E aí ele pergunta se é injetora, se é sobrejetora ou se é bijetora. Isso aqui é lá no final da aula de funções, né, como a gente viu, tá bom? Eu falei a definição de cada uma delas, se é injetora, se é sobrejetora ou se é bijetora. E para ser injetora, né, basicamente isso acontece, né, quando existe a correspondência de 1 a 1, né, ou seja, um elemento do A está associado a um único elemento do B, né? Então, nesse caso aqui, como a gente está vendo, ela é uma função, né, injetora. Por quê? Porque cada elemento do A está associado a um único elemento do B. Vai dizer, mas tem flecha cruzando aqui, isso aqui não importa, né?
Não importa as flechas que cruzarem aqui nesse diagrama de flechas. Né? O que importa aqui é que existe uma correspondência única de um elemento de A para um único elemento do B. Certo? Então, esse elemento do A aqui tem uma associação direta com o elemento do B. Esse outro elemento do A tem uma associação direta com esse elemento do B. Né? Então, isso vale para todos os elementos. Então, essa função aqui ela vai ser, né, injetora. Tá bom? Aí a pergunta, ela é sobrejetora? Porque ela vai ser bijetora se for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Né? Como ela tem uma correspondência de 1 a 1, ela é injetora. Agora, para ser sobrejetora, né, de uma forma bem trivial, você só pode ter uma única flecha chegando em cada elemento de B. Né? Como você está vendo aqui, ó, nesse elemento só chega uma única flecha, nesse elemento só chega uma única flecha, nesse outro elemento só chega uma única flecha, nesse também, nesse também. Então ela também é sobrejetora. A gente vai ver em alguns exercícios, né, eu até fiz com vocês lá na videoaula, quando você tiver um elemento do conjunto B, né, que chegam duas flechas nele, apesar de ser função, né, porque pode, né, o que não pode é sair duas flechas do A, aí já não é função. Né? Mas se chegar duas flechas no B, não tem problema. Certo? Isso aqui continua sendo uma função. Só que ela não vai ser mais sobrejetora. Tá bom? Porque tem duas flechas chegando no B. Numa linguagem mais formal, você tem dois elementos do domínio da função produzindo o mesmo valor de imagem. Continua sendo função? Continua. Certo? Só que ela não é mais sobrejetora. Tá bom? Ela é injetora, porque você tem uma associação de 1 a 1. Né? Mas ela não é sobrejetora. Tá bom? Então, nesse caso aqui, como você tem um único elemento do B recebendo duas flechas, aqui você não tem nenhum elemento, na verdade, ela é sobrejetora. E aí, se é injetor e sobrejetor, as duas ao mesmo tempo, ela vai ser o que a gente conhece como bijetora. Certo? Então, aqui, esse primeiro caso aqui, ela é uma função, tá bom? Bijetora. O item B é assim, ó. Você tem esse diagrama aqui, né, onde você tem os elementos de A, né, que a gente conhece como sendo do domínio, né, e os elementos de B aqui, que são as imagens, né, e o contradomínio ao mesmo tempo. Então aqui você tem tanto a imagem como o contradomínio. Né. Para diferenciar a imagem de contradomínio, né, a imagem são todos aqueles elementos onde chegam flechas, digamos assim. No diagrama de flecha, todo elemento que chega a uma flecha faz parte da imagem. Porque existe uma associação direta entre um elemento do domínio e um elemento da imagem. Se houver um elemento, por exemplo, desse conjunto, que não tem associação, não tem problema, não deixa de ser função não. Certo? Só que esses dois elementos aqui não fazem parte da imagem. Certo? Se não houver nenhuma flecha nele, basicamente não faz parte da imagem. Tá bom? Da função. Né? Mas aqui é função, esse caso aqui, esse item B é função. Quando a gente olha aqui para o domínio, perceba que existe um elemento aqui, né, meio complicado. Ó. Esse primeiro elemento aqui do domínio, né, do conjunto A, tá bom? Tem, né, duas flechas saindo dele, ou seja, existe uma associação dupla entre um elemento do A e dois elementos distintos do B. Tá bom? Então, como você tem duas associações diferentes de um elemento do A para dois elementos do B distintos, tá bom? Vou chamar aqui de um B' e um B duas linhas, por exemplo. Né? Isso aqui caracteriza, né, como sendo não uma função. Né? Ou seja, esse caso aqui não é função. Certo? Então nem adianta a gente discutir que se é bijetora, se é injetora, se é sobrejetora, porque de cara, né, já não é função. Se não é função, não tem como classificar
ela em nenhuma daquelas três identidades. Tá bom? Então esse item B aqui não é função porque você tem um único elemento do A produzindo, né, uma ambiguidade, produzindo uma dúvida aqui. Né? Qual é a correspondência correta do A? É o B', é esse aqui em cima, ou é esse aqui embaixo? A gente não sabe. Então, como existe essa diferença, essa indecisão, né, isso não é uma função. Tá bom? Um elemento do A levando a dois elementos distintos do B. Então, já de cara, a gente conclui que não é função. Certo? O item C a gente já tem uma coisa mais interessante. Ó. Perceba o seguinte, que do lado de cá, a associação, né, do A para o B, nesse elemento aqui, com esse outro elemento, é direta, beleza. Né? Esse elemento aqui com esse direto, aqui direto, só que aqui perceba o seguinte, ó, perceba que você tem dois elementos distintos, né, do conjunto A, convergindo para um mesmo elemento do B. E ainda você tem aqui um elemento sozinho aqui. Isso tudo aqui é permitido para a função? Né? Perceba que é diferente aqui. Aqui você tem duas flechas convergindo para um único B. Nesse primeiro caso, você tem duas flechas indo para dois Bs diferentes, né? Saindo do mesmo A. Aqui está saindo de A distinto. Né? Isso pode para a função? Pode. Certo? Isso não tem problema nenhum. Isso aqui é um caso simples de função, né? Que tem dois elementos aqui do domínio com a mesma imagem. Não tem problema nenhum. Né? Mas na frente a gente vai ver até que, por exemplo, vou dar um exemplo dessa função aqui, que não é o caso dessa aqui exatamente, mas um outro exemplo de função desse tipo. Né? Quando você tem a função, por exemplo, f de x igual a x². Né? Aí você se pergunta, quanto é que vale o f de 1? Ora, o f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, que é 1. Né? Só que quanto é que vale o f de menos 1? O f de menos 1 é menos 1 ao quadrado. Vai ficar menos 1 vezes menos 1, que vai me dar 1 também. Né? Então perceba que você tem, para esse tipo de função, você tem uma imagem me dando, um elemento do domínio me dando uma imagem, e outro elemento distinto do domínio me dando a mesma imagem. Esse é exatamente o caso que a gente está tratando aqui. Você tem o 1 e o mais 1, em que as flechinhas aqui, digamos, convergem para o mesmo valor de 1. Tá? E a gente sabe que uma função desse tipo aqui é uma função tradicional, é uma parábola, né? Então aqui também é função. Não tem problema nenhum. Certo? Isso aqui é função. Né? Aí vem a pergunta, se é função, ela é injetora, ela é sobrejetora, ela é bijetora? Né? Essa é uma pergunta interessante. Né? E além disso, ó, esse rapaz aqui, antes disso, né, digamos assim, esse pontinho aqui, ele não faz parte da imagem, né? Porque ele não tem nenhuma flecha indo para ele. Ele faz parte do contradomínio, que está presente no conjunto B, mas não faz parte da imagem. Né? Mas aí, é injetora, é sobrejetora, é o que essa função aí? Para ser injetora, né, você tem que ter o quê? Tem que ter associação de 1 para 1. Tá bom? Tem que existir uma correspondência, tá bom? Entre elementos de 1 para 1. Cada elemento do A tem que ter uma associação do B. Né? Esse caso aqui, ela é injetora. Então, ó, perceba que é uma função, né, que não é nem injetora e nem sobrejetora. Né? Ela poderia ser sobrejetora, né, se não existisse esse elemento aqui. Tá bom? Se não existisse esse elemento sobrando aqui, ela poderia ser sobrejetora. Né? Mas como você tem um elemento sobrando aí, não tem como ela ser sobrejetora. Em geral, as funções... E não é injetora porque a relação, né, é de dois elementos do domínio para um único elemento do contradomínio. Né? Então isso faz com que você não seja mais uma função injetora. Né? Então ela nem é injetora e nem é sobrejetora. Não é injetora
e não é sobrejetora. Certo? Consequentemente, se não é nenhum nem outro, ela não pode ser bijetora. Também não pode ser. Para ser bijetora, ela tem que ser tanto injetora como sobrejetora ao mesmo tempo. Certo? Tudo bem? Vamos mais na frente aqui, ó. Fazer mais um exercício diferente agora aqui, ó. Vamos lá. Diz o seguinte, ó, seja f de x e f igual a 2x menos 1, né? Então ele já está dizendo aqui que a função f, né, é 2x menos 1. Né? Onde f leva os elementos de A até B. Tudo bem? Leva de A até B. Sendo que o A, né, o conjunto A é o conjunto com o número 0, 1, 2, 3. Né? E B é o conjunto menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele quer saber qual é o conjunto imagem. Né? Primeiro, o conjunto A que a gente está propondo aqui, né, é o conjunto do domínio. É o domínio da função. Certo? É o domínio da função. Ele está dizendo que aqui é uma função. Essa função a gente sabe, né, quem já estudou aí, é uma função linear. A gente vai estudar um pouco mais à frente, de forma mais plena, né, mais completa, que é uma função linear. É função. Não tem o que se discutir, isso aqui é função, porque tem uma associação de um elemento de x para cada f. Né? Só que ele está propondo que essa função venha a mapear o conjunto A dentro do conjunto B. Então, para isso, a gente define o nosso domínio aqui como sendo 0, 1, 2, 3, que é o conjunto A. Só que a gente tem que saber qual é a imagem. Para saber a imagem é muito simples, basta eu agora substituir os elementos do domínio, ou seja, calcular, por exemplo, o f de 0. Quanto que é o f de 0? f de 0 vai ser 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 vai me dar menos 1. Né? E aí eu calculo agora o f de 1. Né? O f de 1 vai ser 2 vezes 1 menos 1. 2 menos 1 dá 2, menos 1, isso aqui vai dar mais 1. Né? E agora o f de 2. 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2 é 4, menos 1 dá 3. Né? Mais 3, por exemplo. E aí agora, por último, o f de 3. Isso aqui vai ser 2 vezes 3, menos 1. Né? Isso aqui vai ser 6 menos 1, que é 5. Aí, ó, observe bem. Se por um acaso eu tivesse um elemento aqui desse conjunto A, onde o meu f dele, né? Ou seja, quando eu substituísse o valor do A dentro da relação de formação aqui da função, né, caísse num número que não existe aqui, né, aí você já não teria como dizer que isso aqui faz parte do contradomínio. Né? Na verdade, os conjuntos A e B não poderiam preencher os requisitos para ser função dessa construção matemática aqui. Né? Apesar de a gente saber que 2x menos 1 é uma função quando o x vale para qualquer número real, né? Mas dentro desse conjunto aqui, se eu por acaso tivesse aqui, digamos, um 5, né? Ia ficar 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. Aí não existe o 9 aqui. Então, esse conjunto aqui, né, não poderia ser o contradomínio desse domínio aqui. Ou seja, isso aqui não seria uma função para esses dois conjuntos. Né? Só que aqui não tem problema. A gente tem o elemento lá, menos 1. Tá aqui. Temos o elemento mais 1. Né? Temos o elemento 3. E temos o elemento 5. Bom, aí aqui é o quê? Né? Aqui fica sendo, então, o contradomínio, né? É isso aqui tudo. Esse aqui seria todo o nosso contradomínio. E a imagem seria quem? A imagem da função, né? A imagem de f aí, vai ser o conjunto menos 1, 1, 3 e 5. Se eu fosse representar isso aqui num diagrama de flechas, né, como se fosse o conjunto A aqui,
né? O conjunto B. Tá bom? E aí o conjunto A teria aqui o 0, né? Teria o 1, o 2 e o 3. Né? Aí o B teria as flechinhas no 1, no menos 1, no 3 e no 5. Né? Só que teriam elementos aqui que é o 0, o 2, o 4 e o 6 e o 7 que não teriam flechas. Né? Seria basicamente assim. Quando é 0, dá menos 1. Né? Quando é 1, dá 1. Né? Quando é 2, dá 3. E quando é 3, dá 5. Basicamente seria isso daqui. Tá bom? Ela é, inclusive, injetora. Por quê? Porque existe uma associação de 1 para 1. Cada elemento do domínio tem a sua respectiva imagem diferente. Só que ela não é sobrejetora. Por quê? Porque você tem elementos, né, do contradomínio que não fazem parte, tá bom, da imagem. Tá bom? Você tem elementos aqui que não tem associação com nenhum elemento do domínio da função. E aí, como a imagem não é igual ao contradomínio, né, ela não vai ser mais sobrejetora. Né? E por consequência, né, não vai ser mais bijetora. Tá bom? Não é sobrejetora e não é bijetora. Tá bom? Terceira questão diz assim: uma função, né, é conhecida como sobrejetora se o conjunto imagem for igual ao contradomínio. Né? Isso é o que a gente acabou de ver a definição. Né? Analisando as funções a seguir, podemos afirmar o quê? Né? Quando o conjunto A é menos 1, 0, 1, 2 e o conjunto B é 0, 1, 2, 3, né? O que a gente pode afirmar sobre essa relação? Né? Então vamos pegar aqui o 1 primeiro, né? Que diz a regrinha de construção da função f de x. Né? Então vamos pegar o caso 1. O f de x é x mais 1. Né? E aí a gente pode ver o seguinte, ó. O elemento menos 1, o f de menos 1, vai me dar o quê? 0. Né? O f de 0, quando eu substituir aqui o 0, vai me dar o quê? 0 mais 1 dá 1. O f de 1, quando eu substituo aqui 1, vai dar o quê? 2. E finalmente o f de 2, que ao substituir esse rapaz aqui, vai me dar 3. Olha que interessante. Ó. Cada elemento de A tem uma associação direta com o elemento do B. Ó. Tá aqui 0. Quando o A é 0, no B dá 1. Quando no A é 1, o B dá 2. Quando é 2, dá 3. Né? Aí o que a gente pode afirmar sobre essa função? Ora, é aquela mesma construção que a gente fez. Ó. Você tem aqui um elemento do A. Vamos colocar aqui menos 1, 0, 1, 2. E os elementos de B, 0, 1, 2, 3. Aí vamos desenhar aqui o diagrama de flechas. Ó. Quando é 1, é 0. Quando é 0, dá 1. Quando é 1, deu 2. Quando foi 2, deu 3. Né? Essa é a função mais bonita que existe, né? Porque você tem uma relação direta de 1 a 1. O próprio elemento, o próprio conjunto do contradomínio é a imagem, né? Então ela é injetora. Né? Por quê? Porque existe uma associação de 1 a 1 para cada elemento de A tem um elemento diferente de B. E ela é sobrejetora. Porque não existe nenhum elemento do contradomínio que não faz parte da imagem. Então, quando ela é as duas juntas, né? Quando é injetora mais sobrejetora, a gente dá o nome de bijetora. Então, a gente já sabe que a função 1, né, é bijetora. Tá bom? Ela é injetora e ela é sobrejetora. Vamos olhar agora para a função G. Vamos fazer aqui. Como é que é a função G? Ó? A função G leva, olha bem aqui, ó, leva o conjunto B ao conjunto A. Tá bom?
sendo que g de x é igual a x. Então, se eu estou levando o conjunto B até o conjunto A, o B é que faz parte agora do meu domínio. Então, eu tenho que começar com B. Ó. Então, quem vai ser o meu g de menos 1? Pela regrinha de construção da função, é para ser menos 1. Né? E agora, o B 0, né? Quando o g é 0, isso aqui é igual a x, que me dá 0. Né? E o g, por último aqui, em 1. Então, quando o g é 1, né? Isso aqui me dá 1. Porque a função aqui, a construção da relação dos dois conjuntos aqui, a regrinha, né? Cada elemento x vai me dar o próprio x. Né? Então, menos 1 dá menos 1, 0 dá 0, 1 dá 1. Ora, essa função aqui também, ela não é tão difícil de entender. Ó. Ela é assim. Ó. De um lado você tem o conjunto B. Né? Aqui no caso era o A, né? E aqui era o B. Mas de um lado você tem um B e do outro você tem um A, porque é de B para A. Ó. Presta atenção bem aqui que é de B para A. Né? O que acontece? Vamos colocar os elementos agora. Aqui quando é menos 1, vai me dar menos 1. Né? Quando é 0, dá 0. E quando é 1, dá 1. Né? Aí a relação é direta também. Né? E está aqui os elementos de A, menos 1, 0 e 1. Né? Ou seja, é o mesmo caso, a mesma situação da primeira função. Ela é injetora. Né? E ela é também sobrejetora, porque a imagem é igual ao contradomínio. Então essa função aqui ela é bijetora. Dessas afirmativas, qual é que vai estar correta? Então, né, ó, somente 1 é sobrejetora, esse aqui está falso. Né? Porque a 1 ela é sobrejetora, mas a 2 também é. Somente a 2 é sobrejetora, está errado. Nenhuma é sobrejetora, está errado. Então a resposta certa é ambas são sobrejetoras. Você poderia até completar mais ainda. Ambas são bijetoras, né? Ou bijetiva, né? Alguns autores gostam de falar bijetiva também. Né? Então ambas são sobrejetoras. Tá certo? Ó, diz o seguinte. Dada a função f de x igual a menos x quadrado, ó, olha bem, né? Onde o f ela joga todos os reais nos reais. Né? Ou seja, aqui ele está dizendo que é o domínio da função são os reais. Né? Esse aqui é o domínio. Tá bom? Isso aqui é o nosso contradomínio. É o conjunto. Não necessariamente a imagem, né, das funções, da função aí no caso, é todos os reais. A gente vai ver que não são todos os reais. Né, ó. O que ele diz? Ó, dada essa função f de x igual a menos x quadrado, né, onde o domínio são os reais e o contradomínio são os reais também, né, podemos afirmar o seguinte, né, podemos afirmar que o conjunto imagem dessa função é. Então ele quer que você identifique quem é a imagem dessa função. Né? Porque você vai ter o conjunto, digamos, dos reais, todos os reais aqui. Né? Aí essa função vai te levar para um conjunto dos reais, também, que é o nosso contradomínio. Né? Só que a nossa imagem, né, essa setinha aqui, digamos, ela só vai apontar para um pequeno pedaço aqui do conjunto dos reais, que não vão ser todos os reais. Vai ser o subconjunto dos reais, que é isso que ele quer saber. Ele quer saber se a imagem são todos reais, se são todos os números reais igual a zero ou positivos, ou se são todos os números reais não nulos, né? Todos os números reais igual a zero ou negativo, né? Ou todos os números inteiros. Tá bom? Ora, vamos tentar identificar aqui o que é cada conjunto. Né? O conjunto real, né, são de fato todos os números reais, né, que é o contradomínio. Ele quer saber se a imagem é igual ao contradomínio. Ou seja,
se a função aí no caso é sobrejetora, né? Só que a função ela é f de x igual a menos x quadrado. E aí a gente tem um pequeno detalhe. Ó. Se eu substituir x igual a zero, pegar aqui o número x igual a zero, o resultado vai ser menos, né, 0 ao quadrado, que é basicamente zero. Tudo bem, então o zero faz parte, né, da imagem. Tá bom? Então, um pequeno detalhe aqui, ó, zero faz parte da imagem. A imagem, né? Tá bom? Então perceba que o zero já faz parte da imagem. Outra coisa. Vamos testar essa daqui dos inteiros, né? Se eu por um acaso substituir, né, f, fazer esse caso aqui, 1,2. Mas por que, professor? Você está fazendo 1,2? Porque eu estou testando agora uma imagem, né, um elemento do domínio, desculpa, que ele não é inteiro, para ver se as imagens são sempre as inteiros, né? Eu quero testar esse item E aqui, ó. Será que a imagem são todos os inteiros? Vamos fazer a conta aqui, vai ficar assim, ó, menos, aí tem que ter um cuidado aqui, é 1,2 ao quadrado. Como é que a gente faz essa continha aqui, ó? Vai ser assim, ó, menos 1,2, né, que multiplica 1,2. 1,2 vezes 1,2 é 1,44. Se você colocar na calculadora aí, você vai ver que 1,2 vezes 1,2 é 1,44. Só que tem um sinal negativo aqui, então é menos 1,44. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já estou percebendo, ó, que menos 1,44 faz parte da imagem. Assim como o zero também está na imagem, esse número menos 1,44 está na imagem também. Então esse item E aqui não pode ser verdade. Tá bom? O item E aqui não pode ser verdade. Já eliminam o item E. Tá bom? E a gente eliminou também aqui, ó, números reais não nulos. Tá bom? Porque o zero faz parte da imagem. Então eu tinha que eliminar aqui também, ó. Então fica ou a imagem são todos os reais, ou são todos os reais igual a zero ou positivos, ou os reais igual a negativo. Então, ou é todo mundo, né? Ou é só os números positivos e o zero, ou é só os números negativos e o zero. Então vamos lá, vamos testar de novo. Para fazer esse teste, vamos pegar dois números tradicionais aqui, f de 1. Quanto é que vale o f de 1? Vai ficar menos 1 ao quadrado, que é menos 1, que multiplica 1. Né? Menos 1 ao quadrado é simplesmente menos 1. Tá bom? E agora, o f de menos 1. Aí tem que ter cuidado. Ó. Vai ficar assim, ó, menos 1 ao quadrado. Então vai ficar menos 1, que multiplica menos 1. Mas perceba o seguinte, ó, menos 1 vezes menos 1 é 1. Só que tem um sinal negativo aqui, ó, então fica menos 1. Então perceba que, independente de eu escolher um número positivo ou escolher um número negativo, o resultado é sempre negativo. Então você pode brincar isso aqui com qualquer valor. O fato de ter esse sinal negativo aqui na frente elimina qualquer possibilidade de você ter um número positivo aqui como resultado. Todos os elementos da imagem, né, a conclusão aqui, se você for testar, todos os elementos da imagem são negativos ou o zero, né? Bom, então, ó, com isso a gente elimina o quê? A gente elimina aqui, né, que não é todos os números reais, né, porque não aparecem os números positivos. Né? Todos os números reais iguais a zero ou positivos? Não. Né? Correto, tá bom? É todos os números reais iguais a zero ou negativos. Né?
Então os elementos da imagem, como a gente está vendo aqui, são os negativos ou o zero. Tá bom? Então, esse seria a imagem, né, dessa função aí. Tá bom? Seria a imagem. E, obviamente, como isso está acontecendo, não é sobrejetora, né, porque a imagem não é igual ao contradomínio. Consequentemente, não vai ser também bijetora. Tá bom? Mais uma questão aqui para a gente trabalhar agora a parte de gráficos, né? Diz o seguinte, ó, o gráfico de uma função f, né, é dado por aquela imagem ali abaixo, né? Então a função ela faz isso aqui, né? Você está vendo aí que ela faz isso, né? Sobe aqui, né? Ele já deu o gráfico da função. Depois desce. Do jeito que ele está dizendo aqui, não adianta você continuar a função não, tá certo? Ela começa aqui e termina aqui, pelo que ele está escrevendo, né? Então, para a gente, olhando para o gráfico, a gente já tem que ser capaz de dizer quem é o domínio, né? O domínio da função são os valores na qual existe uma correspondência de x, né, e de y. Tá bom? É só você lembrar que o domínio da função são todos os valores que podem ser associados a um determinado y. Né? Então, do jeito que a gente está olhando para o gráfico aqui, né, o domínio da função, olhando para o eixo x, vai ser daqui até aqui. Né? Esse aqui seria os elementos do domínio da função. A gente vai depois responder, inclusive, ao item E, né, para responder. Mas vamos devagar. Diz o seguinte, item A. Diga o valor de f de 1. Né? Aí é onde a gente tem que observar um pouquinho o gráfico aqui. Eu vou até ampliar aqui para que você possa olhar com calma. Né? Observe as subdivisões. Aqui é o 0. É a origem. Né? Aí tem que lembrar um pouquinho lá da aula de gráficos. Né? Essa subdivisão aqui é 1. Aqui vai ser 2. Né? Vamos colocar aqui, ó, 2. Aqui vai ser 3. E aqui 4. Consequentemente, para cá vai ser menos 1. E aqui é menos 2. Do jeito que ele dividiu aqui, né? É assim que a gente constrói os intervalos. Né? No y, vou colocar aqui com outra cor, só para ficar diferente aqui. Como é que vai ficar no y? Aqui é 1. Né? Aí aqui é 2. E aqui é 3. Para baixo, menos 1. Aí se você quiser continuar aqui, menos 2, menos 3. Certo? Para cá, daria 4. Então, ó, perceba que f de 1, né, se eu olhar para cá, a correspondência do 1 está com quem? Com o 3. Certo? Então, pelo gráfico aqui, a gente consegue dizer que f de 1 é igual a 3. Né? É um ponto aqui do plano cartesiano. Né? Você pode dizer que esse ponto aqui, na aula lá que eu falei de pouco de plano cartesiano, é 3. Tá bom? Só que esse ponto aqui, ele faz parte da função. Né? Você diz, todo ponto do plano faz parte da função? Não. Certo? Esse ponto aqui, ó, só para ilustrar para vocês, ó, esse é um ponto do plano cartesiano aqui, que é o ponto 4, né? Coordenada 4, x, e abscissa 3, então é o ponto 4, 3. Mas ele não faz parte da função. Tá bom? Então esse ponto aqui ele não faz parte da função. Só deixando claro aqui a diferença de você olhar para o gráfico da função usando o par ordenado, né? Ou seja, o plano cartesiano, e olhando para a função propriamente dita, porque aqui existe uma associação de 1 para 3. Então esse ponto aqui faz parte da função. Né? Vamos lá. Então f de 1 é 3. Aí ele pede o quê? Ele pede para você estimar o valor de f de 1. Item B. Vou tirar aqui o zoom um pouquinho. F de menos 1. Quanto que vale?
a gente vai ter que fazer observar, ter o nosso sentimento, porque eu já falei, né, inclusive na aula, eu disse que elaborar gráfico, né, é uma questão de sentimento, né? Você tem que ir escrevendo os pontos, né, colocando os pontos respectivos da função, e aí você vai desenhando aquela curva ali que se aproxima do seu gráfico da função. Só que nem sempre é tudo muito bonito, porque depende da escala que você vai escolher. Inclusive eu fiz alguns exemplos lá na videoaula sobre como que você pode mexer um pouco na escala do gráfico. E aí ele está perguntando o que aqui? Ele está perguntando, ó, f de menos 1. Só que quando você olha aqui o f de menos 1, vamos dar um zoom aqui. Olha bem para cá para o menos 1. Quando o x é menos 1, o y da função é esse ponto bem aqui. Aí a minha pergunta é, que ponto é esse? É isso que ele quer saber. Qual é a correspondência no y? Perceba que o x, nesse ponto aqui, vai ser um ponto que vai me levar para cá. Ó. Aí você diz, é zero? Não, não é zero. É menos 1? Não, não é menos 1. É um ponto entre 0 e menos 1. E é o que ele pede para você estimar. Do jeito que está aqui nesse gráfico, né, a gente poderia dizer que é menos 1,5, né, menos 0,5. Mas seria uma estimativa ainda um pouco ruim. Né? Porque 0,5 seria, né, se fosse exatamente no meio do quadrado aqui. Né? Você teria que pegar aqui exatamente no meio do quadrado. Fazer um mais fininho aqui, né? Peraí. Se fosse 0,5 seria bem aqui, né? Aqui poderia ser a metade, né? Mais ou menos. Né? Então, de fato, a estimativa, né? Por isso que ele pede uma estimativa, né? A gente poderia dizer aqui que é 0,3 ou 0,4, né? Alguma coisa nesse sentido. Negativo, né? Então, eu poderia dizer aqui, estimar, né? Que o f de menos 1, tá certo? Esse seria menos 0,3, né? Se você dissesse 0,4, também não estaria errado, não. Né? Ou 0,2, é só uma estimativa. Bom? Menos 0,2 ou menos 0,3. Bom? Seria mais ou menos uma estimativa. Bom? Aí ele quer saber o seguinte também, ó. Para quais valores de x o f de x é 1? Né? Então no item C aqui ele quer saber o seguinte. Quem são... Você tem f de x igual a 1. Ele quer saber quais são os valores de x, onde isso acontece. Né? Os valores do domínio. Aí vamos lá. Ó. Vamos olhar para o gráfico. Novamente. Onde que a imagem dá 1? Se você olhar para o gráfico, ó, você tem aqui esse ponto, está no eixo, na abscissa 1. E esse outro ponto aqui também tem abscissa 1. Esse ponto aqui, por exemplo, ó, da função, ele é o ponto 0 no plano cartesiano 1. Né? E esse outro ponto aqui da função, ó, ele é 3, 1. Tá certo? Então, os dois pontos pertencem à função e eles têm a ordenada, né? A abscissa, né? Eles têm 1. Tanto no y aqui, ó, nesse ponto, como nesse ponto aqui. Só que nesse caso aqui vai ser 0 e nesse caso é 3. Né? Então, na verdade, os valores de x que possuem a imagem aí igual a 1, né, é x igual a 0 e x igual a 3. Só para recapitular um pouquinho lá o que a gente viu no diagrama de flechas, né, seria mais ou menos assim. Ó, você tem um ponto, só ilustrar esse caso aqui, você tem um ponto 0 e o ponto 3, né, e aqui você tem um ponto 1. E aí você teria, né, duas flechas chegando no 1, certo? Porque você tem dois valores da função do domínio que vão para a mesma imagem. Tá certo? Não seria, obviamente, injetura. Né?
nesse caso, né? Porque você não tem a correspondência de 1 para 1. Né? Mas não deixa de ser função. Aqui não tem problema não. O problema é sair duas setas do domínio. Aí sim teria um problema. Então, ó, resposta do item C, né, é valor de x igual a 0 e x igual a 3. Aí ele quer saber o seguinte, ó, estime os valores de x tais que f de x seja 0. No item D, né, no item D. Ele quer saber um f de x que é 0. Né? Isso aqui, na verdade, tem um nome, né? A gente chama de raízes da função. O que é a raiz da função? São os valores em que a função toca o eixo da ordenada. Tá bom? Toca o eixo da abscissa, né? Da abscissa. Tá bom? Então aqui são os valores de x, onde a função toca, né, o eixo, né, das abscissas. É assim, né, que é basicamente o eixo x. Né. Deixa eu apagar aqui um pouquinho para a gente tentar estimar esse valor aqui, né, que é a raiz. Então, vou apagar aqui um pouco o que a gente já fez aqui, né, só para ter uma visão um pouco melhor. Ó, quem seria esse ponto que toca o eixo x? Seria esse ponto aqui, ó, né? Que é quando o f de x é 0. Que x é esse? Aí, novamente, ó, é um ponto que está entre menos 1 e 0. Certo? Só que no eixo x agora. Só que perceba que ele está um pouco mais para lá, para a esquerda, né, do que para a direita. Então, se eu pegar mais ou menos aqui a metade, ó, perceba que esse ponto está um pouco mais para a esquerda do que para a direita. Então, ele deve ser maior, né, ou seja, ele é negativo, né, para além do menos 0,5. Então, a gente pode dizer aqui que é um ponto, né, o x aqui, esse f de x especial, né, essa raiz, digamos assim, é um ponto, né, especial aqui que está entre 0 e está entre menos 1. Né? Esse ponto vai ser o quê? Eu vou estimar aqui, como ele está mais para o lado esquerdo, ele vai ser para além de 0,5. Né? Então vai ser talvez um 0,6, um 0,7, só que negativo. Né? Então eu vou estimar aqui esse cara aqui como sendo aproximadamente 0,6. Bom, seria o ponto, tá bom? Onde toca, né, onde o f de x é 0. Tá bom? E do jeito que está aí o gráfico, não tem outro. Apesar de ele ter dito que os valores x tais, só tem um. Né? Só tem um único ponto que toca de fato, né, o eixo x. Tá bom? Não tem outro. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, o item diga qual é o domínio e qual é a imagem da função. Então vamos lá. Ó. Domínio. Como eu falei, domínio são os valores permitidos para x. Então aqui no item ele quer saber o domínio. Domínio da função são todos os valores permitidos para x. A função ela vai desde menos 2, como eu falei aqui, ó, até 4. Né? Então o domínio dessa função vai ser o quê? Qualquer valor aqui nesse intervalo vai ser parte do domínio. Então é qualquer x pertencente aos reais. Né? Só que tal que x esteja entre menos 2 e 4. Então vai ser menos 2
menor ou igual a x menor ou igual a 4. Tudo isso aqui faz parte do domínio da função. Qualquer valor real, né, que esteja entre menos 2 e 4. Tá bom? E a imagem? A imagem são agora os valores de y. Né? Quando a gente olha para y, perceba que os valores que x assume vão estar correlacionados aos valores de y. Vamos olhar agora para o eixo y. Né? O eixo y a gente tem desde menos 1 até o quê? No máximo 3. Né? Então, esse eixo azul claro que eu estou passando aqui, tá bom? Ele me diz o seguinte, que todos os valores aqui entre menos 1 e 3 fazem parte da imagem da função. Vai existir uma correspondência, né, em x. Por exemplo, o 3 vai me dar 1, né? O 1 dá 3, como a gente já viu. O 0 dá 1 de novo. O menos 1 dá menos 2 e assim sucessivamente. Né? Tudo isso dentro desse intervalo. Então a gente está vendo aqui ó, que a imagem da função é qualquer valor da função pertencente aqui, obviamente, aos reais, né? F de x pertencente ao real, tal que esteja o quê? Entre menos 1 e 3. Tá bom? A imagem dessa função aí é basicamente o intervalo entre menos 1 e 3. Por último, no item F, né, ele quer saber em qual intervalo a função é crescente. Né? Ora, função crescente, obviamente, é a função, como você pode olhar para o gráfico, né, por definição, quando o x cresce, o y também cresce. Então não é difícil você identificar esse intervalo. É justamente o intervalo aqui onde a função apresenta aqui esse crescimento, né, até atingir o máximo aqui. Né? Então toda essa região aqui, que eu vou tentar desenhar de outra cor aqui, de laranja, amarelo mesmo, né? Ó, toda essa faixa aqui, que eu estou pintando de amarelo, é o intervalo da função em que ela é crescente. Né? Crescente significa o quê? Os valores de x vão aumentando, os valores da imagem, né, que no caso aqui é o y, também vão aumentando. Certo? A partir daqui, não. A partir daqui a função já é decrescente. Né? Porque você aumenta o x e a função ó, decresce. Né? E desse outro lado, não, ela está crescendo. Bom, então, resposta aqui desse probleminha aqui, né? No item F, o último item desse intervalo aqui, que é crescente, né? O intervalo é... Qual é o intervalo? O intervalo aqui, no caso, do domínio, né? Que é de menos 2 até 1. Então, x desde menos 2 até 1. Tá bom? Nesse intervalo a função ela é crescente. Bom, é só você olhar para cá, que é desde o menos 2 até o 1. Ó, questão bem mais simples aqui, só para analisar a função. Diz o seguinte, ó, aqui embaixo a gente tem um gráfico aqui bem complicado, né? E a gente não está nem atrás de saber se é função ou se não é função, né? Ele só quer mesmo que você analise o comportamento aqui. Diz o seguinte, ó, o gráfico mostra o peso de uma certa pessoa, né, como uma função da idade. Né? Descreva em forma de texto, né? Aí a gente vai só falando aqui o que a gente está achando. Né? Como que o peso dessa pessoa varia com o tempo? Né? Aí ele pergunta assim, o que você acha que aconteceu quando essa pessoa tinha 30 anos de idade? Né? Porque o que acontece aqui? Ó? Você vem com peso à medida que a pessoa vai envelhecendo, né? De repente o peso ganha aqui uma rápida subida aqui, né? Nessa faixa de idade.
aí satura aqui, né? Depois cai aqui durante um bom tempo, né? E fica estável, depois volta a subir, né? Ele quer que você interprete isso daqui, né? O que você acha que aconteceu aqui desde o começo, né? Primeira coisa, deixa eu ir devagar aqui. Vamos olhar desde quando a pessoa nasceu, né? Vamos tentar entender isso aqui. Por que você acha que esse gráfico aqui não toca no zero? Esse gráfico aqui não começa no zero por um motivo muito simples, né? Porque quando você nasce, né, você já tem um certo peso. Esse ponto aqui não toca no zero, né? Você poderia dizer assim, é o peso, né? Deixa eu colocar aqui uma cor. É o peso de quando a pessoa nasceu, né? Então o peso do bebê lá é 4 quilos, né? 3 quilos e pouco. Então, por isso que esse gráfico aqui não, né? Ele não toca no eixo zero, no zero. Não passa pela origem, né? Agora vamos lá, ó. Aí o bebê nasceu, né? A pessoa nasceu e aí vai envelhecendo, vai aumentando a idade, chega aqui nos 5 anos de idade, 10 anos de idade, ó. Perceba que quando tem 10 anos de idade, ela tem mais ou menos aqui um peso de 20 quilos. Né? Seria mais ou menos aí o peso dessa criança, que é um peso até magro, né? Geralmente tem criança mais pesada do que isso, com 10 anos. Né? Bem mais pesada às vezes, né? Só que aí, ó, quando passa dos 10 anos, aí tem um crescimento maior aqui. Né? Por quê? Né? Entre 10 e 20 anos, né? Aqui a fase aqui da juventude, ó, cresce bastante. Por quê? Porque a pessoa, né, talvez aí começou a engordar, né? Na adolescência. Né? Então, nessa faixa aqui de idade, né, aumento aqui rápido de peso, de massa, né? Aqui eu tô peso, mas o certo é a massa. Lá em introdução à física, o certo seria massa, né? Aumento rápido de peso na adolescência, né? Ou na juventude. Tá bom? Por isso que tem esse crescimento maior aqui de peso, né? Tá bom? Aí chega aqui, ó, aos 20 anos, atinge, né, 60 quilos. Tá bom? E quando chega aqui mais ou menos em 25, tem uma saturação, né? Que é o que acontece com todo mundo, né? Você vai ganhando seu peso ali, mais ou menos até 20, 25, né? Em geral, depois dos 25 a 30 é difícil você ganhar peso só pela idade, né? Só pela idade é difícil, a não ser que você comece a se alimentar desregradamente, aí pronto, você vai ficar obeso, né? Mas não foi o caso aqui dessa pessoa, né? Ela aparentemente aqui manteve o peso, né? Manteve o peso estável. Essa questão é boa que a gente interpreta o gráfico, né? O que está acontecendo? Então aqui ela manteve o peso estável, né? Após os 20 anos. Né? Só que o que aconteceu aqui agora, quando chegou nos 30 anos de idade? Ele quer saber o que aconteceu aqui. Porque caiu aqui de quanto? Ó, perceba, caiu de mais ou menos de 65 para 50, né? Aqui é claramente a pessoa o quê? Perdeu peso, né? Ele quer que você diga alguma coisa aí que faça perder peso assim. Várias possibilidades, né? Depois dos 30 anos a pessoa perdeu aí quase 20 quilos, né? Que é uma perda, ó, de peso, né? Quase aproximadamente 20 quilos. Bom, o que é que pode ter acontecido aí? Uma academia? A academia faz isso aí? Você acha que na academia você perde
de mais ou menos de 70 para 50? Acho que não, né? Você pode morrer de correr nas esteiras aí, que você não vai baixar seu peso de 70 para 50, não. Muito pouco provável, certo? Então, assim, lógico que cada um pode interpretar de uma forma. Eu acho pouco provável que isso aí seja academia. A situação mais provável aqui, né, essa perda de peso aqui, é alguma doença. Né? Alguma doença aí que afete, né, a parte da alimentação. Né? Doença alimentar. Certo? Se você observar o gráfico aqui, nos 30 anos de idade, ele cai mais ou menos de 105 para 50, né? Ou seja, é um perda de peso aí de mais de 15 quilos, né? Então, para 50 quilos, a pessoa está super magra. 30 anos de idade, se tiver 50 quilos, você está muito magro. Magro demais. Então, provavelmente, o que aconteceu aqui, né? É algum tipo de doença alimentar, né? Algo que afetou bastante aí a alimentação da pessoa. Mas aí, ó, depois a pessoa se recuperou, né? Ainda bem, né? Ó, depois dos 35 anos, passou tempo aqui, viu? Ó, passou o quê, ó? De 30 anos de idade até uns 34 aí, 33, né? Com esse problema. Muito magro. Só que depois ganhou de novo o peso. E ganhou até mais, ó. Bateu mais de 70 quilos, né? Foi para mais de 70. Certo? E com o passar da idade continuou ganhando mais peso. Ó. Então, essa pessoa aí provavelmente, né? Assim, se você fosse escrever um texto para a pessoa, né? Como ele propõe aqui, ó. Descreva em forma de texto como o peso da pessoa varia com o tempo. Né? Então você poderia dizer que ela nasce, né, com um peso aqui não nulo, né, obviamente, todo mundo nasce com um certo peso. Né? Na fase da juventude teve um aumento rápido de peso. Isso aqui é caracterizado pela aceleração da curva. Ó. Perceba que a curva aqui tem uma inclinação e depois tem outra. Né? Aqui vai ser importante essa construção aí, porque lá quando a gente for falar de derivada, né, a gente vai mostrar justamente que quando uma curva tem uma inclinação maior do que a outra, né, ela tem uma taxa de variação maior que corresponde a uma derivada maior. Certo? Então aqui na juventude ele teve um aumento rápido de peso. Né? Após os 20 anos, ele manteve o seu peso estável, né, tanto é que não aumenta tanto, ó. Aumenta, mas nem tanto. Né? E quando teve 30 anos, durante aí mais ou menos 5, 4 anos, ele teve uma doença alimentar. É a única justificativa aqui para ele sair de 65 para 50 quilos. Né? Não é uma academia, não. A academia não vai reduzir para 50 quilos, não. Certo? Muito pouco provável que você malhando consiga chegar em 50 quilos. Fica totalmente desnutrido. Né? É provavelmente uma doença alimentar. Mas aí depois ele se recuperou e ganhou o peso dele, né? Terminou aqui a vida, digamos assim, com quase 80 quilos, né? 70 anos aqui está com 80 quilos, certo? Então, 70, 80 quilos, tá bom? Ó, diz assim, o gráfico mostra a altura da água na banheira como função do tempo, né? Dê uma descrição verbal do que você acha que aconteceu. Né? E aí eu vou deixar para vocês aí me dizerem o que aconteceu. Isso aqui é a água da banheira, né? Aí quem tem uma banheira em casa aí, tá bebendo, tá deixando a água entrar na banheira aí, né? Com o passar do tempo em minutos. Tá bom? O que pode estar acontecendo aí? Vamos começar aqui. Esse crescimento aqui é o quê? Esse crescimento, né, provavelmente você ligou ali a torneira, né, da banheira e a banheira começou a encher. Né? Então, basicamente, né, aqui
é a banheira enchendo, né? Enchendo. Tá bom? Porque está crescendo a água, né? E o interessante, ó, olha como é importante aqui os conceitos de taxa de variação, né? A taxa de crescimento da altura da água da banheira, com o tempo, ela é constante, certo? Isso aqui é uma reta, ó. Função linear. É uma reta. Isso significa o quê? Significa que você deixou lá a torneira aberta, né? E a banheira está enchendo a uma taxa de variação constante, né? E provavelmente você deixou aberta aí a torneira por um tempo de 5 minutos, mais ou menos, né? A partir daí, enche mais rapidamente, né? Que aí é a altura. O que acontece aqui? Provavelmente, né? Alguém entrou na banheira aqui nesse caso, né? Só que perceba que aí, durante o banho aqui, ó, a altura pode permanecer constante, né? Só que nesse pequeno intervalo aqui, a altura diminuiu. Alguma dica do que pode fazer diminuir e subir de novo a altura? E depois se manteve constante do mesmo jeito. O que será que significa isso aqui, né? Porque, assim, na minha concepção, esse aumento rápido aqui da altura, né? Digamos, a pessoa entrou na banheira, né? Quando ela entrou, ela tomou banho durante aí mais ou menos de 5 a 8 minutos, né? E a altura da água da banheira permaneceu constante, né? A pessoa entra na banheira, toma banho lá, né? Passa sabonete, não sei, enfim, o que você quiser lá, mas a altura permanece constante. Só que bem aqui, né? A altura rapidamente diminui e sobe de novo. O que pode estar acontecendo aqui? Porque aí depois tudo bem, aqui a pessoa pode sair da banheira, né? Só que aqui, aí depois a água diminui porque está, né, secando a banheira, né? Você está secando, né? Aqui a banheira. Tá bom? Mas nesse pequeno intervalo aqui de tempo, né, o que pode estar acontecendo aqui é que a pessoa simplesmente se levantou da banheira, né? Quando você aí vem um pouquinho de física, né? Lá, se você lembrar lá daquelas ideias de física mais básica, de empuxo, por exemplo, né? Você se lembra que quando você sai de dentro de um lugar, né, que tem água, a altura do nível da água vai sair, porque o volume que você está ocupando é o volume do líquido que foi deslocado, né? Então, se houve esse pequeno decréscimo, né, e essa rápida subida aqui da altura da água, provavelmente a pessoa se levantou, né, e depois desceu de novo, foi pegar alguma coisa, né, do lado de fora da banheira, alguma coisa desse sentido, né? Ela desce, percebe que desce e sobe, né? Então eu interpreto isso aqui, né, como sendo, né, a pessoa se levanta, né, digamos assim, a pessoa, né, se levantou e voltou, né, para a banheira, né? Essa é a única interpretação que eu consigo ver, né? Mas esse pequeno desnível aqui da altura da água, essa descida e essa subida está relacionado, digamos, a pessoas se levantar e entrar de novo na banheira, né? Ou sair rapidamente e entrar de novo, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Pode ser também um vazamento ali na banheira, né? E depois a pessoa encheu de novo, né? Mas enfim, né? Pode ser qualquer coisa, né? Mas é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. É que você olhando uma curva, né, você pode tentar entender o que está acontecendo, né? Vou fazer mais um exercício analisando o gráfico aqui, né? Aí é bem interessante isso aqui, ó. Diz o seguinte: 3 corredores, né, eles competem, né, uma corrida de 100 metros, tá bom? Então a ideia, né, é que todo mundo vá percorrer uma distância aí de 100 metros.
né, de 0 a 100. Tá bom? O gráfico, né, abaixo, ele representa a distância da corrida, né, como função do tempo para cada corredor. Né? Aí ele quer que você pergunte o seguinte, né? Descreva o que o gráfico diz sobre essa corrida. Né? E ele quer saber se quem ganhou, né? E se todos os corredores finalizaram a prova. Primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte: todo mundo finalizou a prova? Todo mundo finalizou a prova. Por quê? Porque basicamente o gráfico, né, ele atinge aqui o valor de 100 para todos os corredores, o A, o B e o C. Né? Então, independente do que aconteceu no meio do caminho, né, tanto o corredor A ele foi até o fim. Né? O corredor B ele também foi até o fim. E o corredor C também, ele foi até o fim. Só que perceba, ó, o corredor A ele chegou no fim da corrida no intervalo de tempo menor do que o do corredor B e do que o corredor C. Tá? Então o tempo do A, que é esse rapaz aqui, né, ele é menor do que o tempo do B. E é menor do que o tempo do C. Né? Ora, se o tempo do A é menor do que o tempo do B e é menor do que o tempo do C, quem foi que ganhou a corrida? A gente já pode responder essa pergunta. Quem foi o corredor que ganhou a corrida? O corredor que ganhou a corrida, né, é quem tem o menor tempo. Quem tem o menor tempo, isso aí vale para qualquer que seja prova de atletismo, por exemplo. Quem tem o menor tempo é o corredor A. Ele chegou nos 100 metros, né, num intervalo de tempo menor do que o intervalo de tempo do corredor B e menor do que o intervalo de tempo do corredor C. Tá certo? Então, a gente pode dizer que o primeiro lugar foi o corredor A. Certo? O segundo lugar foi o corredor B, né, que tem um intervalo de tempo menor. E o terceiro lugar foi o corredor C, porque ele chegou nos 100 metros, né, no tempo maior. Ele demorou mais para chegar nos 100 metros. Né. Mas alguém tem alguma ideia aí do que aconteceu? Por exemplo, no começo da corrida, né, quem que estava na frente, digamos assim? Como é que a gente pode analisar isso daí? Então, ó, se você olhar para o tempo da corrida, né, digamos assim, digamos que você clicou aqui no botão do cronômetro, né, e aí tirou uma parcial. Né? Você não esperou chegar ao final da corrida, você tirou só uma parcial. Se você tirou uma parcial, digamos aqui com 2 segundos, ou 3 segundos de corrida, né? Porque bem aqui é 20, né? Então perceba que bem aqui é 20. Né? Só que você tirou a primeira parcial aqui com 3 segundos de corrida. Ora, com 3 segundos de corrida, né? Quando, vamos escrever aqui, ó, T igual a 3 segundos, por exemplo, o corredor B, a distância, né, percorrida pelo corredor B, né, ela era maior do que a distância percorrida pelo corredor C e era maior do que a distância percorrida do corredor A. Certo? Então, logo no começo da corrida, né, olha que interessante, quem estava ganhando a corrida era quem? Corredor B. Né? E o segundo lugar era corredor C. E o terceiro lugar era o corredor A. Né? Aí perceba, ó, alguma coisa aconteceu aqui com o corredor B. Né? Talvez aí ele possa ter cansado ou caído mesmo, né? Porque ele passa um bom tempo, ó, sem ter deslocamento. Tá vendo aí?
ele passa um bom tempo da corrida sem ter nenhum tipo de deslocamento quase nulo, né? Ele permanece no mesmo ponto da pista. Então alguma coisa aconteceu com o corredor B nesse intervalo de tempo. E aí, ó, nesse tempo bem aqui, ó, que é bem claro, que a gente consegue ver claramente, ó. Bom, nesse ponto aqui, digamos, vou estimar aqui, né? Não tem como a gente saber, 8 segundos, né? Então, quando t igual a 8, ou 6, né? Ocorreu o quê? Né? O corredor, quem? O verde, né? Ó, o corredor verde, que é o C, ultrapassou, né, o corredor B, né? Pois aparentemente ele, né, o corredor B, estava parado. E dá pra gente saber que ele está parado porque ele não tem deslocamento. Passa um bom tempo aqui, ó, sem ter deslocamento. Ele pode ter caído, pode ter sentido aí a perna, alguma coisa aconteceu, né? Ele só volta a correr depois, ó, bem depois, certo? Um bom tempo depois. E aí olha que interessante, ó. Nesse intervalo de tempo aqui, o corredor A, né, esse ponto bem aqui, ó, perceba que esse ponto bem aqui, o corredor A ultrapassa também o B, né? O B está parado e o A ultrapassa, né? E nesse ponto bem aqui, como é interessante, ó, o corredor, você pode dizer aqui que é mais ou menos a metade, né? O corredor o corredor A, ó, ele ultrapassa o corredor B, corredor C, né? Então aqui, digamos que seja 10 segundos, né? A gente pode estimar que quando t igual a 10 segundos, né, que é esse ponto bem aqui, o corredor A ultrapassa o corredor C. Então ele começa a acelerar, digamos assim, né? O corredor A ultrapassa o corredor C. E a partir daí ele ganha a corrida, né? Porque ele ultrapassou o B e ultrapassou o C, ele ganhou a corrida, né? Mas ainda no final da prova, apesar do corredor C ter ultrapassado o corredor B, né? No final o corredor B ainda volta a ultrapassar o C, ó. Esse ponto bem aqui, ó. Bom, ele ultrapassa o C aí quando chegando próximo dos 20 segundos, né? Digamos assim. Talvez aqui um tempo de 16, né, ou 17 segundos, algo nesse sentido, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, quando t igual a 17 segundos, o corredor B ultrapassa o corredor C, e aí ele fica em segundo lugar, né? Quando você olha para a inclinação do gráfico, né, isso é uma coisa que vocês vão ver em física, na introdução à física, dada justamente a velocidade, né, que para a gente aqui no cálculo é a derivada da curva, é a inclinação da curva, né? Quem tem uma inclinação maior num gráfico de posição em função do tempo, né, tem uma maior velocidade, né? Então, o corredor A aqui, apesar dele ter inicialmente uma velocidade muito baixa, a inclinação ser muito baixa, ele desenvolve rapidamente uma velocidade alta. Por isso que ele ganha a corrida, né? Ele começa lento e depois ganha a corrida. Já o corredor B, ele corre tanto no começo que talvez ele cansou. E aí ele fica parado, a inclinação 0. E aí depois ele volta a correr novamente, né? Ele corre, a inclinação alta, fica parado um bom tempo, né? E depois volta a correr novamente, né? E rápido, né? Já o corredor C não, ele corre numa velocidade mediana que não é suficiente para ele ganhar e nem chegar em segundo,
né? A velocidade que ele implementou aqui no começo foi suficiente, né? Foi alta, o suficiente para ele permanecer em segundo, né? Mas ela ao longo do tempo não aumentou, o que fez com que ele chegasse em último, né? Então a inclinação dele foi muito constante, né? E aí ele não ganhou a corrida, né? Então só você olhando pelo gráfico, né, você consegue mais ou menos imaginar o que acontece com um determinado problema. Perceba que a gente nem viu nada, não teve nem vídeo, não teve nada da corrida, né? Só que olhando o gráfico dá para a gente estimar algumas coisas que aconteceram, né? A gente sabe que todos os corredores finalizaram a prova, né? Que o corredor A ganhou, porque o tempo dele foi menor, o B chegou em segundo e o C chegou em terceiro, né? E a gente sabe mais ainda que o corredor B inicialmente desenvolve aqui uma velocidade muito alta, né? Talvez tão alta que cansou, porque permaneceu um bom tempo parado, né? Só que ele descansou e voltou a correr muito rápido, e aí chegou em segundo. Já o corredor A, ele começa muito lento, uma velocidade muito baixa. Só que ele começa a aumentar sua velocidade de tal forma que ele consegue ultrapassar tanto o C como o B. E chega em primeiro, certo? Então é aquela ideia, né? Devagar você vai longe, foi o A, né? Ele começou devagar, mas ele acelerou depois, né? Obviamente, né? Acelerou de tal forma que conseguiu ganhar a corrida.